Missão. Todas as terças-feiras a gente tem o quadro CBN Educação e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da CBN Campinas a Fernanda Mota Rocha, que é professora de enfermagem do Unisal. Fernanda, muito boa tarde, seja bem-vinda ao estúdio CBN, ao CBN Educação. Obrigada, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, vou chamar a Fernanda de você porque ela é mais Por jovem favor. que eu, como vocês estão vendo no vídeo, né? Quem está no YouTube. Fernanda, a gente vai falar de vários assuntos hoje relacionados a políticas de saúde pública, né? Afinal de contas, quando começa, né, a pessoa que faz a faculdade de enfermagem, ela já passa por hospitais, por plantões, né? Então, enquanto ela está na faculdade, ela tem esse aprendizado muito grande e muitas vezes, né, atendendo no SUS, né? Sim, é fundamental que o enfermeiro tenha conhecimento de políticas públicas para que ele atue de uma forma a transformar, de fato, a saúde da população. E nós estamos em novembro, né? Então, de políticas públicas, o que você destaca, né, para a gente conversar aqui? Aqui no mês de novembro, o que a gente mais tem ouvido é o Novembro Azul, né? Que a gente fala tanto da prevenção e combate ao câncer de próstata, né? Com um diagnóstico precoce. E está trabalhando bastante a saúde do homem. O que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente tem uma política, né? Falando de políticas públicas, a gente tem a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. É um nome grande, mas é uma política que foca na saúde do homem, né? Buscando acolher o homem nas suas particularidades e nas suas questões específicas de saúde no sistema. No caso do Novembro Azul, o homem já não gosta de médico para qualquer coisa, né? Para exame de próstata, então, o preconceito acaba atrapalhando bastante, né? Tem todo o sistema de saúde pronto para evitar a proliferação da doença, como qualquer tipo de câncer, o de próstata também, quanto antes for descoberto, mais fácil de ter cura. Mas, infelizmente, aí é enfermagem, é medicina e até a psicologia tem que trabalhar para trazer esse homem para essa política pública, né? É muito interessante o que você falou, que um componente importante da política do homem é a mudança de comportamento, né? E pensar que para a gente cuidar do homem integralmente, a gente precisa passar por outras características, né, para que esse comportamento seja de fato mudado. Tem eixos interessantíssimos na política, para além das doenças prevalentes, como a próstata e tudo, tem a prevenção de violência, a prevenção de ISTs, a paternidade, saúde reprodutiva, que são temas que eles precisam ser inseridos. Vocês, né, precisam ser inseridos também para se aproximar dos serviços. Exato, e às vezes a pessoa fala, né, mas eu não tenho condições de ir no médico, eu não tenho plano de saúde. A política pública serve exatamente para, não sei se essa é a palavra, mas para democratizar o atendimento, né? É isso mesmo. E sempre que a gente fala em política pública, a gente precisa pensar num conceito que é prático, né? Que é a interseccionalidade, de pensar esse homem em diferentes contextos culturais, sociais, econômicos e políticos, e entender que cada um vai chegar no sistema de uma forma diferente. A gente pensar que um trabalhador autônomo vai deixar de receber um dia de serviço para ir, isso faz diferença, né? Então, o serviço, por isso que eu penso muito na enfermagem, que é esse acesso ao serviço, tem que estar preparado para chegar nessa população toda, né? Exatamente, e a gente fala da triagem também, né? Porque tem muita gente que chega no hospital público, já quer passar na frente dos outros, e cada um tem um problema, a enfermagem vai saber o que é mais urgente ou não, né? É isso mesmo, a gente tem todo o sistema organizado de forma hierarquizada. Então, a gente tem as questões que devem ser tratadas na atenção primária, e aí vai evoluindo o nível da rede. Mas sempre que a gente pensa em acesso e porta de entrada, a atenção primária deve ser a referência, né? Com certeza. E também nós comemoramos ontem, né? Celebramos o Dia da Consciência Negra. Fernanda, tem políticas públicas de saúde também para a população negra, né? Tem, a gente tem uma política importantíssima, construída pela própria população negra e que a gente precisa, todos nós, né, principalmente os profissionais da saúde, enquanto sociedade, trabalhar para que ela seja implantada de fato. É uma política riquíssima, com diretrizes bem importantes, mas que a gente ainda vê no dia a dia uma defasagem
né, da sua aplicação. E por que isso? É pela falta de acesso? Olha, essa política, primeiro que ela foi apresentada em 2006 e ela foi pactuada, né, em 2009, lançada como política. Então já tem um atraso, a gente já vê uma certa dificuldade desde o princípio. É uma política que todas as políticas são construídas, né, pelos movimentos sociais, mas o movimento social negro no Brasil, sobretudo os das mulheres, ele é muito bem organizado, ele participa inclusive da fundação do SUS, né? Então elas constroem essa política com eixos que são básicos, que a gente precisa cumprir, né, como pegar, sempre questionar a raça, né, em qualquer procedimento que for fazer, incluir uma chance importante dessa política se tornar realidade, é inserir a população, o controle social, né? Porque as pessoas não têm o costume, e aí a gente não está falando especificamente de população negra, a gente não está falando da população que usa o SUS. Eu acho que muita gente que tem plano de saúde não faz um acompanhamento. Claro que não dá para fazer, nem todo mundo, fazer um check-up, né? Mas esse acompanhamento, ele é oferecido por políticas públicas e as pessoas não conhecem, né? Então, a pessoa poderia, anualmente, sei lá, fazer esse acompanhamento, passar pelos enfermeiros, né? Perguntar se tem alguma dor, se está tomando algum medicamento, porque todos os locais que a gente vai, isso é algo até simples de fazer, mas as pessoas não fazem, talvez, porque não saibam que a oportunidade existe, né? Isso mesmo, a gente pensar sempre na prevenção, na promoção, na educação em saúde, esse é o caminho, né, para que a gente evolua em saúde enquanto sociedade. E uma coisa interessante que me ocorreu enquanto você falava da política da população negra é que a gente trata de iniquidades em saúde, né, que são injustiças evitáveis. E a gente hoje tem muitas pessoas que ainda questionam a veracidade disso, né? E muitos estudos comprovam diferenças de saúde nessa população, né? O racismo, ele é um determinante social de saúde definido pela OMS, então isso é inquestionável, né? Isso a gente tem que deixar. Um dia acaba, né? Mas a gente tem que bater nessa tecla para fazer acabar o quanto antes. E antes de a pessoa falar que uma política social, uma política de saúde para a população negra é racismo, tem essa questão também de algumas enfermidades que são, por exemplo, da população indígena, da população chamada amarela, asiática, da população branca, né? Tem essa diferença porque, claro, nem todo mundo cresceu da mesma maneira, né? Então tem algumas doenças que são inerentes mesmo a certo tipo de público, né? Sim, até juntando os dois temas, tem até um enfermeiro que é pesquisador, o Guilherme Dumas, ele estuda a saúde mental do homem negro. Então pega todas as particularidades dessa interseccionalidade, né? Tem um estudo que foi feito que mostrou que as gestantes negras, quando igualadas à condição de saúde anteriormente, elas morreram 2 vezes mais durante a pandemia. Então, são dados que mostram uma realidade que a gente precisa intervir. Isso, né? Não é por falta de acompanhamento, é por questão de saúde mesmo. A grande hipótese é que seja o acesso ao serviço. Sim. Então é muito importante. É o racismo institucional que a gente fala. Né? Triste demais, né? E seus alunos, eles vão para a prática como todos, né? A enfermagem, as pessoas trabalham na prática, né? Tem os estágios. Queria que você contasse um pouquinho das experiências, né? Porque tem o feedback também para o professor, né? Sem dúvida, e a gente observa que quando o aluno ele vai para a prática e ele conhece aquela realidade, é aí que ele transforma, né, do senso comum para um enfermeiro que fundamentado, né, numa teoria e que vai promover uma prática baseada nas melhores evidências científicas aí. E o que você pode destacar, assim, além das evidências científicas, a experiência também das pessoas, porque o enfermeiro ele vai lidar com o público, né? Não tem como, né? Então, ele se acostuma também da pessoa mais simples, talvez até o mais rico, vamos dizer, né? Sem dúvida, quando a gente pensa em saúde, estamos todos vulneráveis, né? Então, é uma grande aprendizagem. O enfermeiro, ele precisa ter essa inteligência emocional, relacional, né, para atingir de forma efetiva toda a população. Que papo muito legal que a gente teve aqui no CBN Educação com a Fernanda Mota Rocha, que é professora de enfermagem do Unisal.
Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Fernanda, venha mais vezes, tá? Porque a gente vai ter muito assunto para conversar de enfermagem aqui, tá bom? Foi um prazer, muito obrigada. Marcos. Prazer todo nosso, 3h27. O Hospital PUC Campinas